Já Carlos Carvalhal disse não a outro clube brasileiro, agora ao Vasco da Gama. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se, ativem todas as notificações e comentem sobre tudo o que quiserem. Combinado? Bora falar agora sobre o Vasco, que teve uma tentativa frustrada de contratação de técnico. Nos últimos dias, o pessoal da 777 procurou Carlos Carvalhal, português que está desempregado desde fevereiro, quando deixou o Olympiacos. Foi demitido no clube grego depois que os dirigentes do Olympiacos quiseram se meter nas escalações. Desde então, Carlos Carvalhal tem sido assediado por vários clubes brasileiros. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo foram alguns daqueles que tentaram em 2024 contratá-lo. E assim como o Vasco, a resposta foi a mesma. Estou interessado e aguardando por propostas de clubes europeus na janela que reabre na metade do ano. Carlos Carvalhal não tem a intenção de trabalhar no Brasil, ele entende que isso seria um desprestígio para a carreira dele. E diante desse cenário, o Vasco volta a estaca zero em busca de um técnico. Já havia contado para vocês que Paulo Pesolano interessa. O Pesolano chegou a ser perguntado sobre a possibilidade de dirigir o Vasco e respondeu, abre aspas, é muito bom que estejam interessados, mas tenho a cabeça aqui nesse projeto, fecha aspas. O time dele, o Valladolid, do Ronaldo, na segunda divisão da Espanha, tem mais 5 jogos para confirmar o acesso à elite espanhola. Já Fábio Carille decidiu ficar no Santos. Havia contado para vocês de forma exclusiva na manhã dessa quinta-feira que o Carille inclusive já discute com o presidente Marcelo Teixeira uma renovação de contrato com direito ao aumento. Hoje ele ganha R$300 mil mensais. Diante disso começaram a surgir outros nomes. Léo Condé, comandante do Vitória, e Pepa, ex-treinador do Cruzeiro, surgiram nos noticiários. Ainda não consegui a confirmação de nenhum desses dois técnicos. Seguindo aqui com notícias, preciso falar para vocês agora sobre Carlos Carvalhal, técnico português que está se especializando em dizer não para times brasileiros. Nos últimos dias, ele recusou a possibilidade de fechar com o Vasco da Gama. Uma pessoa da 777 entrou em contato com Carlos Carvalhal para saber se ele tinha a intenção de se tornar o novo técnico do Vasco no lugar do Ramon Dias. 777 tem capacidade financeira, pagava, por exemplo, ao Ramon e seus auxiliares R$1,5 milhão. E a resposta do Carlos Carvalhal foi a mesma que ele já havia dado ao São Paulo, ao Atlético Mineiro e ao Botafogo, todas consultas recentes. A ideia do Carvalhal é esperar por propostas do futebol europeu. Ele que trabalhava até o mês de fevereiro no Olympiacos da Grécia, acabou caindo depois de uma tentativa dos dirigentes de interferência na escalação dele. O Olympiacos que inclusive venceu nessa quinta-feira o West Ham fora de casa 4-2, West Ham não, Aston Villa, resultado importantíssimo, com direito ao Douglas Luiz, volante brasileiro da seleção, desperdiçando pênalti no finalzinho, partida de volta na Grécia, e o Olympiacos podendo até perder por um gol de diferença para chegar à final da Conference League. Só para completar sobre o Vasco, como é que anda a busca por técnico? Nessa quinta-feira consegui conversar com um dirigente da 777 e argumentei sobre alguns nomes que surgiram. Primeiro sobre Fábio Carille, nome completamente descartado. O Carille está acertando detalhes da sua renovação contratual com o Santos. Vínculo terminar em dezembro, prorrogável por mais um ano. A tendência é que o Carille se acerte até o fim do mandato do Marcelo Teixeira, ou seja, até dezembro de 26, com direito ao aumento salarial. O Carille hoje ganha R$300 mil mensais. Paulo Pesolano, nome que já trabalhou com Pedro Martins, novo diretor executivo de futebol do Vasco. Eles trabalharam juntos nos tempos de Cruzeiro. Pesolano foi perguntado sobre a chance de ir para o Vasco e respondeu, abre aspas, é muito bom que estejam interessados, mas tenho a cabeça aqui nesse projeto. Valladolid disputa as últimas 5 rodadas da segunda divisão do futebol espanhol, é hoje o vice-líder e se mantiver essa posição ou assumir a liderança, ele sobe direto. Na Espanha, a segunda divisão tem o primeiro e o segundo garantindo acesso sem necessidade de um playoff, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam esse playoff valendo mais uma vaga. Léo Condé e também Pepa foram especulados nas últimas horas. Essa pessoa do Vasco com quem conversei assegurou que Léo Condé e Pepa não foram procurados em momento algum pelo Vasco. Estou para te dizer que o Cruz Maltino vai encontrar dificuldade em achar um substituto para Ramon Dias. Hora de falar sobre Alexis Sánchez, um dos maiores jogadores da história do futebol chileno. 35 anos de idade, pertence à Inter de Milão e não fica na Itália para a próxima temporada. O contrato se encerra em junho e já está decidido pela Inter que ele não será aproveitado. Diante desse cenário,
busca-se clubes para o Alexis Sanches e lá na Europa surgiram nas últimas horas notícias de que o Brasil pode ser o destino do atacante, que tem como uma das possibilidades o Grêmio. O Grêmio é aquele que já abriu conversas com representantes do Alexis Sanches, tentando entender as condições do negócio. Jogador que na atual temporada pela Inter de Milão soma 30 partidas com 4 gols e 4 assistências, está fora da América do Sul desde 2008, quando foi jogar na Udinese. Ainda passou por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão, Olympique de Marselha, voltou para a Inter, onde não tem sido tão bem aproveitado assim. Caberia no seu time do coração livre, sem custos para aquisição dos direitos econômicos. É óbvio que certamente o pacote entre salários, direitos de imagem e luvas não vai custar menos de 1,5 milhão, 2 milhões de reais mensais. Eu quero que você use o espaço para comentário para dizer se ele caberia no seu clube do coração. Combinado? Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro do Vasco da Gama, notícias exclusivas e atualizadas, traga pelo jornalista Jorge Nicola, que trouxe informações pra gente de mercado, bastidor de finanças e muito mais. Para você não ficar perdendo nada, ative o sininho de notificação e se inscreve aí para mais. Valeu, um grande abraço, fui!